muito bem a semana e a sexta-feira com o Espaço Calmamente. Já na área, doutor Davi Sender. Bom dia, doutor. A gente estava com saudade de você, hein? Doutor Davi, bem-vindo! Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Ana, Homero, Paulinha, que está aqui com a gente, que a gente vai apresentar, e ouvintes. Eu super feliz, fiquei com saudade de vocês também. E a gente também, 15 dias que você não vem, né? É verdade, gente. Vou falar assim, os ouvintes devem estar morrendo de saudade, porque eu calma aí, vou falar, é o melhor programa da rádio. Fecha bem a semana, fecha bem a semana. É bom que o doutor não é, né, não é nada narcisista. Não. Tem que valorizar o passe, isso né, aí, doutor? gente, é diferente. Bom demais. Ó, lembrando que a gente está ao vivo no Instagram do Espaço Calmamente, no Instagram do doutor Davi Sender e também no Instagram da nossa convidada, Paula Paranhos. Bom dia, Paula. Seja muito bem-vinda no Calma Aí. Bom dia, gente. Que prazer enorme estar aqui com o meu queridíssimo Davi Sender. Um prazer sempre estar ao seu lado, meu amigo. Bem-vinda, Paula. Prazer em recebê-la. Paula Paranhos, que é psicóloga e também neuropsicóloga, especialista em TDAH, que é o assunto de hoje, né? Que a gente vai falar hoje. O que ocorre no cérebro de um TDAH? Vamos já começar explicando, contextualizando de forma geral, assim, o que seria o TDAH. A gente já abordou aqui no Calma Aí, mas para começar aí o programa de hoje. Vamos lá. Vou falar sobre o meu parecer enquanto neuropsicóloga, né? E aí o meu querido Davi depois complementa aí nessa área da neurociência. Eu vou falar da área da neuropsicologia. Bom, o cérebro do TDAH, a gente vai pensar sempre nas áreas cognitivas dele, né? Quais são as nossas áreas cognitivas? A gente tem a memória, a gente tem a percepção, a gente tem a atenção. Um dado importante. Sabia que nem sempre a gente, na testagem neuropsicológica, tem um déficit na atenção de um paciente com TDAH? Às vezes, na própria atenção, pode-se ter um resultado dentro da normalidade. Porém, dentro das outras áreas, continuando, a área cognitiva da linguagem, a área cognitiva social, a área cognitiva das funções executivas, que engloba aqui também a nossa velocidade de processamento. Essa velocidade de processamento é um dos pontos, né, Davi, do TDAH. Por quê? A velocidade de processamento aqui, a gente funciona de uma maneira divergente do comum. Então, é aquela em onde eu explico e o indivíduo fala: você pode repetir? Por quê? Porque o tempo deles acaba sendo diferente, né, do nosso tempo. Além disso, também, a gente tem um ponto comum deficitário, que é a memória. A memória do paciente com TDAH acaba sendo comprometida, aí puxamos para a área funcional de funções executivas, justamente pela divergência de conexões desse paciente, né? Então, na hora que a gente vem fazer o planejamento de informações, esse paciente ocorre uma sinapse diferente da funcional do indivíduo que não seja neurodivergente, né? Então, aí, esse planejamento dele é onde a gente tem a desorganização, né, do funcionamento cognitivo desse paciente. Pois é, né, gente? A gente traz pessoas que falam mais completo que a gente, sabe? Especialista, a gente traz especialista, né, dá nisso. Então, o cérebro, a pergunta assim, o que é o transtorno de déficit de atenção? Uma coisa importante para a gente entender é o seguinte: a gente está sempre buscando padrões na natureza, né? A gente olha, por exemplo, animais que botam ovo, que tem um pulmão diferente, né? Enfim, que expandem mais o pulmão, que tem bico, não sei o que, a gente fala, isso é uma ave, entendeu? Uhum. Então, assim, a gente está sempre buscando esses padrões para estudar. O caso do transtorno de déficit de atenção, ele é basicamente também um padrão da natureza. Só que a gente vê diferentes alterações do cérebro, ou seja, que todos podemos ter, mas que estão alterados em conjunto e criam vamos dizer, uma constelação de sintomas. Então, é um padrão identificado que gera prejuízo, sofrimento, né, e disfunção.
E que a gente sempre fala, é uma coisa muito importante, sabe, Aninha? Que o nome transtorno de déficit de atenção é um nome horroroso. É um nome que pra gente vai um dia provavelmente vai mudar. Porque o problema, como a Paula chamou muita atenção, não é a atenção. É mais profundo do que isso. É o motivo pelo qual as pessoas falam, minha atenção está horrível, será que eu tenho transtorno de déficit de atenção? Você pode ter déficit de atenção, falta de atenção, mas nem sempre transtorno. Interessante. Falando um pouquinho sobre esses sintomas, que a Paula já falou, o doutor também falou, como que eles agem no cérebro da pessoa que tem o TDAH? É fácil para o especialista fazer esse diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? Tá. Tem uma pesquisa que eu achei super interessante, que é clássica dentro das pesquisas em relação ao transtorno de déficit de atenção, envolve, para a gente ver um pouco da complexidade. Eles pegaram pais, professores e autorrelato e deram para eles a lista de sintomas. Tá? Falaram, seu filho tem déficit de atenção? Professores. Seus alunos têm? E para o adolescente, será que eu tenho? E eles viram que os pais achavam em torno de mais ou menos 8,9% teria. Os professores, 13% para eles teriam. Para os alunos, seria mais ou menos 8% também, mais ou menos. A prática, quando você faz assim, ao invés de você somar todos que, vamos dizer, quem acha que nem quem acha que não tem. Se a gente falar todos em comum acham que tem, a gente chega mais ou menos a um valor para a criança e adolescente de 5,9% da população, o que equivale realmente à adolescência. Então, onde eu quero chegar? Não é um diagnóstico simples de ser feito. É um diagnóstico simples que as pessoas simplesmente fazem. Então, é muito diferente. É um diagnóstico que exige de nós uma busca do neurodesenvolvimento dessa pessoa. Então, aquelas pessoas que falam assim, eu comecei a ter transtorno de déficit de atenção aqui, eu comecei a ter agora, estou estudando vestibular, né? Ou que é o que mais chega, né? Fazendo concurso, não estou conseguindo prestar atenção, será que eu tenho déficit de atenção? E aí fala todos os sintomas. Não basta ter todos os sintomas, precisa de uma história pregressa. Precisa ter uma alteração desde antes dos 12 anos de idade, no mínimo. Olha, né, Paulo? E por esse fato eu vejo a importância, né, da avaliação neuropsicológica. Por esse motivo que eu acabei fazendo essa especialização, porque os pacientes acabam vindo, sabendo muito dos sintomas e repercutindo isso pra gente, né? Eu não consigo manter o meu quarto organizado, eu não consigo fazer uma leitura, eu perco sempre as chaves de casa, né? Então já vem com esses sintomas que normalmente o paciente com TDAH apresenta, porém vai muito além, né, de tudo isso. A gente tem as áreas funcionais da vida do indivíduo que vão ter comprometimentos, né? Não é só essa área acadêmica de aprendizagem, isso é muito no lugar lá atrás da infância, né? 12, 13 anos, esse indivíduo ele começa a apresentar, não necessariamente, também um ponto muito importante, não necessariamente apresenta nessa idade, porque a gente pode ter um TDAH, por exemplo, com um hiperfoco no processo acadêmico. Então ali ele só tira notão, nunca é aquele, meu filho nunca deu trabalho, ele não tem TDAH, né? Porque as notas dele sempre foram excepcionais. Mas ao longo da vida, ou na introdução da vida adulta, esse paciente começa a ter comprometimentos. Comprometimentos na vida social, comprometimentos na vida doméstica, comprometimentos na vida afetiva, comprometimentos profissionais, até mesmo comprometimentos, uma das áreas que a gente avalia é o comprometimento na vida do trânsito, né? Dentro desses riscos, dentro da impulsividade que um paciente com TDAH, né, se torna muitas das vezes disfuncional e com prejuízos nessas áreas. Então, todas essas áreas do indivíduo, da vida do indivíduo, precisam ser olhadas. Por que esse déficit atencional, como o Davi falou? O déficit atencional é diferente do transtorno de déficit de atenção. Porque a gente tem muitos transtornos, por exemplo, como um transtorno de humor, como um transtorno de personalidade, que gera nesse indivíduo um déficit atencional. Ótimo. E é interessante isso que a Paula falou, porque muitas pessoas perguntam assim, quais são as consequências de se usar, por exemplo, Ritalina, né, que é famoso, ou Venvance, ao longo dos anos.
E um dos maiores estudos que a gente tem mostrando as consequências de pessoas usando por 5, 6, 8 anos dos psicoestimulantes, tiveram várias alterações, do tipo menor IMC, né? As pessoas, na verdade, é porque pacientes com transtorno de déficit de atenção não tratados costumam ter o IMC maior, né? O problemas de relacionamento, reduzir o índice de divórcio, né? Então, assim, existem várias alterações assim, menos problemas cardiovasculares, mesmo tomando um remédio que pode aumentar, né, a frequência cardíaca, mas o principal que a gente viu foi a redução do índice de morte por acidente. Foi o principal que a gente viu em adultos, né, usar o psicoestimulante, menos morreram. Gente, que coisa Foi. interessante. Bom, o assunto, né, é o que ocorre no cérebro de um TDAH. Lembrando que você pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp 32999181483, na live do Espaço Calmamente, no Instagram do Dr. Davi Sender. Fique à vontade, tá? Doutores, o que acontece no cérebro da criança e do adulto com TDAH é diferente ou realmente esses sintomas só vão mudando aí de acordo com a vivência, como a Paula disse, né, nesses ambientes da vida? A gente estava conversando sobre isso agora lá fora, né? Porque é uma pergunta capciosa de algumas maneiras. A primeira coisa é o seguinte: os estudos eles mostram que o cérebro da criança com TDAH é diferente de outras crianças que não têm. Tá? A gente tem uma maturação do cérebro, vai de trás para frente, vamos dizer, da nossa nuca para a frente. Tá? Então a gente começa com áreas que a gente estão mais relacionadas à aprendizagem, depois as áreas mais emocionais vão se desenvolvendo, de linguagem, até que a gente chega às áreas das funções executivas, que são, vamos dizer, todas as nossas áreas de autorregulação, de estratégia, etc. Por isso que, por exemplo, o adolescente que ainda não tem essa área, que é logo atrás da nossa testa, tão bem desenvolvido, é insuportável. Porque eles não conseguem se controlar, aquela coisa, é muito impulsivo, né? Só vai a parte mais que eu não gosto de tratar, né? Confesso, mas por conta disso, eles são muito dramáticos. Não pode ver filme, gente, não ver filme de adolescente, você fala, não é possível, gente, ai, o drama nunca acabou, cara. Exatamente. Mas, e o que acontece? A gente percebe que o cérebro da criança com transtorno de déficit de atenção tem áreas que não se desenvolvem na mesma velocidade das do adulto, das outras crianças. E essas alterações são principalmente naquelas regiões que a gente sempre fala, né? Então, no córtex pré-frontal, que é essa área de autorregulação, e algumas áreas dos núcleos da base, que aí é uma parte mais chatinha, vamos dizer, são as engrenagens cerebrais lá profundas. O ponto é, apesar dessa redução da maturação, à medida em que essa criança vai ficando mais velha, quando você faz essa comparação com adolescente e adulto, de densidades de áreas cerebrais, ele normaliza. Só que demora mais. A questão é, e a sua pergunta está envolvida nisso, isso não é a mesma coisa que função. Função é outra história, porque senão o adulto melhoraria o déficit de atenção. E não é. O fato de você ter uma mudança, vamos dizer, na espessura de algumas áreas cerebrais, não representa a mesma alteração, porque os adultos continuam com essa alteração, né, Paula? Sim. E a gente vem observando isso justamente naquele processo da idade da adolescência de 12 para 13 anos, né? Que é esse desenvolvimento que o doutor acabou de falar, da aprendizagem, da regulação, até que a gente chegue realmente nos déficits atencionais que acontece toda na parte frontal, né, do cérebro. E ali, então, a gente começa a ter várias mudanças, né, de sintomas desse indivíduo. E por isso que é tão diferente os sintomas, né? E na realidade isso acontece em um padrão de desenvolvimento humano, né? Nós somos diferentes do que éramos lá atrás no processo de desenvolvimento também neurocognitivo, né? E por isso essa diferença dos sintomas, uma hiperatividade, por exemplo, né? Quando criança, o que a gente tem de hiperativo? A criança que não para, que agita, né? Que tá fazendo ali, que tá brincando com uma coisa, depois corre lá fora, já vai brincar com outra. E um adulto? Um adulto, por exemplo, ele precisa se autorregular. Ele está trabalhando, ele não vai ficar indo lá fora e saindo, mas ele está aqui o tempo inteiro com a caneta fazendo assim, ele está com a perninha mexendo, né? Ele está olhando para outra coisa, ou ele está com um monte de post-it colorido ali para poder se autorregular. Então, as hiperatividades, os sintomas, né? A questão da organização, tudo isso
isso vai mudando de acordo com o tempo, pelo grau de maturidade do indivíduo. Mas a pergunta, né? Se o que acontece no cérebro, qual era a pergunta exatamente? Se o que acontece no cérebro da criança e do adulto com TDAH é diferente. Então, mas e aí assim, ratificando o que a Paula falou, que era exatamente o que a gente está falando lá fora. Não é diferente porque nós temos uma mudança da infância para adulto para qualquer pessoa. Uhum. Mas as alterações responsáveis pelos transtornos de déficit de atenção continuam as mesmas, em maior e menor intensidade. Aliás, às vezes até pode mudar mais um pouco, porque às vezes a gente tem áreas compensatórias, né? Sim. Então, assim, às vezes para criança, por exemplo, no caso, uma pessoa cega, a área da visão dela fica mais enxuta, porque não desenvolve, e as áreas envolvidas na audição e na própria percepção, na percepção de objetos, aqui aumenta. Então, assim, o paciente com transtorno de déficit de atenção, ele pode até fazer alguns tipos de compensação no mesmo nível assim, cerebral, mas as funções, assim, mal ou bem, os sintomas mudam, mas as funções continuam alteradas, entende? Sim. Em outras palavras, na verdade, se a gente fizer uma avaliação neuropsicológica, né, em uma criança e depois fizer com ela na vida adulta, provavelmente as áreas deficitárias específicas que lá na infância deram, né, uma disfunção, por exemplo, deu uma disfunção na memória de trabalho dessa criança. Essa disfunção ela vai acontecer também na vida adulta, justamente como o doutor falou. Essa área cognitiva deficitária, ela não costuma, né, melhorar com a vida adulta. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta que chegou aqui, Aninha. Bom dia, doutores, bom dia a todos. Como o TDAH adulto é diferente do TDAH na infância? E a outra pergunta é, o TDAH adulto pode ser diagnosticado em adultos que não tiveram na infância? Obrigado. Excelente pergunta. As duas são muito boas. A primeira foi o que a Paula estava dizendo. Pelo amor de Deus, Paula, você me chama de doutor não, você vai de Davi. Ok. Não, é só uma autorregulação para não falar, querido amigo, aí é como doutor. Mas assim, primeiro, a criança, os sintomas vão se expressando de maneira diferente por conta disso. Como o cérebro vai se desenvolvendo, então os sintomas vão mudando de características. Né? Geralmente a criança ela é mais hiperativa, o adolescente é mais impulsivo e o adulto é mais desatento. Então, justamente porque o adulto ele vai tendo o desenvolvimento do córtex pré-frontal, né? Essa região que a gente está falando autorregulatória, melhor, né? Maior, e por conta disso faz isso. Mas a outra pergunta que ela tinha feito era... O TDAH adulto pode ser diagnosticado em adultos que não tiveram na infância? Então, sim. Na verdade, sim e não. Ele teve na infância. Se ele teve TDAH, se ele tem TDAH, ele teve na infância. O que pode ter acontecido são algumas coisas. Uma, e a gente pega muito isso, né, Paulo? O paciente fala assim, mas na infância, como é que você era? Você era organizado? Eu era super organizado. Aí você descobre que a Silvinha, que era funcionária da mãe dele, arrumava o quarto dele inteiro, que a mãe fazia todos os deveres de casa com ele, isso quando não fazia com ele, fazia pra ele, né, que a gente vê também. Então, assim, e aí acaba que isso tudo vai ficando, a gente não vai conseguindo fazer um diagnóstico porque os sintomas da infância eles eram cobertos, eles eram acobertados, né, muitas vezes. Além disso, o que acontece? A Paula também comentou isso. Às vezes a criança é muito inteligente. E aí ela compensa mesmo. Ela pode compensar, tipo assim, ela consegue... Eu lembro de uma paciente que eu tive lá na Calmamente, que a gente fala que ela, tipo assim, tirava ouro nas provas. Não, ela platinava as provas. Pra quem não sabe, platina vale mais que ouro. É sério, ela tirou primeiro lugar em todas as universidades na hora do vestibular. A garota era brilhante. E tinha um TDAH bizarro. Só que qual era a questão dela? O hiperfoco dela era em estudo, era em estudar. Ela amava estudar. E aí, assim, as pessoas falam, mas TDAH não gosta. Não, isso é um estereótipo, né? É um estereótipo. Mas, e aí voltando para ver, ou seja, assim, o que pode acontecer também, existe uma pesquisa que eu acho super interessante disso, o número de pessoas que têm TDAH na infância que não vão ter na vida adulta gira em torno de 30%. Então, é uma condição que
que assim, tem um número de pessoas realmente é muito alto, né, que tem. Então, que quando tem na infância vai continuar, muito alto. Mas existe um perfil de público que tem o que a gente chama de sintomas subclínicos na infância. Eles não tinham tanto, os sintomas deles na infância, a gente precisa de mais critérios diagnósticos. E aí, quando você é adulto, precisa um pouquinho menos de critérios. O que acontece? Quando ela passa dos 17 anos, ela, vamos dizer, e as demandas da vida vão aumentando, vai se tornando evidente que antes talvez não fosse e também não tinha critério suficiente para fechar. Faz sentido? Faz. Outro ponto também que vale a gente relevar nessa pergunta são os tipos de TDAH, né? Que nós temos 3 tipos, que é o TDAH misto, o TDAH hiperativo impulsivo e o TDAH desatento, né? Então, o que ocorre também é muitos desses indivíduos buscarem essa ajuda só mais tarde, porque foi aquela criança quietinha que nunca deu trabalho, né? Então, assim, denotando ali um TDAH desatento, por exemplo, né? E que talvez tenha um hiperfoco ali nas habilidades escolares. Então, ele nunca deu trabalho, ficava ali, brincava sozinho, né? Depois ia pra televisão, era um filho que obedecia e dava conta filha, da... né, nesse caso. Exato, e que dava conta da parte acadêmica. Então, assim, na verdade, esse indivíduo, ele já denotava a desatenção dele ficar ali no mundinho dele, né? Então, as coisas que atraía ele ficava ali, ele brincava, e aí isso lá na frente, com as nossas áreas funcionais da vida adulta, começa a trazer, né, mais prejuízos. E é importante isso que a Paula começou a comentar, que esses perfis de maior desatenção e maior hiperatividade. Antigamente, aliás, só para saber, o pessoal fala que a TDAH é uma condição recente, né? A gente pensa, tá na moda, né? Então, a primeira descrição de TDAH clínica foi em 1773. Eita! Então, assim, foi a primeira descrição de sintomas que estavam descrevendo de crianças que tinham comportamentos diferentes de outras, que eram extremamente desatentas, muito hiperativas. Mas a gente tem que lembrar, gente, que a história ela é patriarcal. Entendeu? A história é do homem, né? A história não é da mulher. Então, o que aconteceu? Ironia, tá, gente? Fazendo aqui. Ironia não, sarcasmo, perdão. Sarcasmo. Mas, por quê? O que acontece? Geralmente, primeiro, o diagnóstico de TDAH vinha, não na prática, tá, gente? Não em teoria. Quando a criança, não era quando ela se atrapalhava, quando ela atrapalhava o outro. Né? Aquela criança que era insuportável na escola, brigava com o professor, fazia besteira, não sei o quê, ele talvez tenha déficit de atenção. E geralmente quem é hiperativo é mais menino. Menina costuma ser mais desatenta, né, do que hiperativa. Então, por isso sempre se achou que era muito mais um transtorno masculino do que feminino. Assim como a mesma coisa com um transtorno de espectro autista, né? Então a gente está vendo que, isso não é tão bem por aí. As crianças simplesmente, as meninas têm uma expressão um pouco diferente. Então, e aí, por conta disso, que a gente hoje está vendo que a gente tem mais... os diagnósticos, eles podem ser feitos de outras formas. Né? Muito bom. Bom, encerramos. Acabou o tempo, né, Aninha? Voou. Eu queria Passou fazer só rápido. mais uma pergunta que chegou aqui. Você que manda. Então, bom dia, pessoal. Ah. Minha esposa tem TDAH. Nada do que faz para ela é o bastante, nada tá bom. Essa insatisfação pode ser devido ao TDAH? Obrigado. Um abraço. Pode ir, Paulinho. Por favor, Paula, doutor Davi tá deixando aqui. Qual a parte que me toca? Davi só olhou pra mim. Vamos lá. Aí a gente vai falar sobre uma parte muito interessante do TDAH que eu amo, que se fala sobre a recompensa imediata, né? Então, o TDAH, ele é movido a recompensas imediatas. O que a gente precisa para poder trazer uma euforia, né, para esse indivíduo. Então, ele vai chegar a um ápice de tédio muito mais rápido do que um indivíduo normativo, né? Então, por exemplo, por que esses pacientes, eles gostam e eles hiperfocam muito em joguinhos de fase? Porque aquilo dali é uma recompensa imediata para eles. Eles, vou zerar. E aí eles ficam ali porque a cada movimento eles querem mais recompensa imediata, né?
Então, querido ouvinte, nesse caso, a sua esposa, quando você entrega, ela vai sempre querer mais, justamente pela recompensa imediata que há de uma necessidade, né, de estar ali nesse processo da satisfação, da recompensa e de chegar ao tédio muito rápido. Davi, quer falar? Concordo. Acho importante também que faça uma avaliação, às vezes, psiquiátrica e psicológica, até porque pode ser que ela nunca esteja satisfeita, também pode ser alguma coisa relacionada ao casamento, tá, gente? Então, assim, isso aí é importante levar isso em consideração, tá? Que pode ser questões dela, podem não ter relação com déficit de atenção, mas o que a Paula falou é absolutamente importante. Pessoas com déficit de atenção se entendiam com muita facilidade e, geralmente, a sensação é de é como se fosse, assim, parece uma depressão crônica, um cansaço, parece que as coisas não ativam tanto, né? E aí a pessoa fica precisando de outras ativações. Então, agora que a gente está finalizando, a gente está para falar sobre isso. A gente puxou até esse assunto, combinamos uma super especialista hoje, porque a gente criou um curso de transtorno de déficit de atenção, na verdade, voltado para psicólogos, principalmente, profissionais de saúde, mas psicólogos e psiquiatras, que agora a gente está fazendo com a Jan também, que já veio aqui, né, outras vezes, Janaína, maravilhosa, e que está no Espaço Calmamente, está com o Neisme também, que está lá no nosso site, está no Instagram, do Espaço Calmamente. Inclusive, eu finalizei a minha especialização com a Jana lá no Neisme, tá maravilhosa. Tá todo mundo junto. Tá todo mundo junto, gente. Aquela coisa passa, já mesmo plumagem, vamos juntos, gente. Então, é isso. Então, assim, para quem quiser conhecer mais, entra lá no nosso Instagram, que a gente vai estar com um link para poder fazer as inscrições que estão acabando. Que legal. E vão ser agora só. Vai ser um grupo muito seleto para se tornar-se especialista em TDAH. Boa. Para mais informações, vai no Insta, @Espaço Calmamente. Procura o Dr. Davi Sender, todo o time da Calmamente dá para te tirar suas dúvidas e te ajudar aí, ó. Ou no Neisme também, né? E uma menina perguntou aqui, falou que foi levando um neurologista, foi em uma única consulta, e fez diagnóstico numa única consulta e passou o medicamento. Então, olha só, a gente é complexo, né? Assim, às vezes a gente até pode suspeitar uma única consulta, mas é um diagnóstico, novamente, que a gente não pode fazer de forma impulsiva, né? Não considero a ironia da situação, mas não podemos fazer de forma impulsiva, porque ele muda totalmente a conduta que a gente vai levar com essa pessoa, tanto na terapia quanto medicamentosamente. Então é muito importante buscar especialistas que tomem o cuidado de fazer excluir outras condições psiquiátricas e orgânicas que possam estar gerando sintomas de déficit de atenção. Muito bom. Muito bom. Fechamos então, né, Aninha? Fechamos. Paula Paranhos, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Pra voltarei. gente te acompanhar nas redes sociais, seu Instagram. Sim, tdh.paulapsi. Maravilhosa. Boa. Obrigada, doutor Davi. Obrigada também, não some não, tá? Obrigado, gente. Não, estaremos aí juntos, tá bom, gente? Muito obrigado, ouvintes. E espero vocês lá no nosso Instagram. Sim, tá ótima sexta-feira a todos. Obrigado, Paula. Doutora Davi, valeu. Espaço Calmamente, tá? Isso. Sexta que vem tem mais, 8h30 da manhã. Fechamos o Acorda também, Aninha.